A paz de Jesus, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja e sempre permaneça em vosso coração. Quero falar com você nesse momento. Você que é cristão, você que é evangélico, você que diz que aceitou a Cristo ou nasceu de novo. Quero vos fazer uma pergunta. Por que você lê a palavra de Deus e não compreende a palavra de Deus? Você lê e você não entende o que está escrito na palavra de Deus. Quero vos dizer que a palavra de Deus, ela não é letra, ela não é escrita. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é vida e viva. A palavra de Deus é como se fosse um arquivo zipado, que você faz o download e você não consegue ter acesso no conteúdo que está dentro daquele arquivo zipado. Mas você precisa de outro aplicativo para extrair, para abrir aquele arquivo zipado e extrair o conteúdo que tem ali dentro. Então, o Espírito Santo é como fosse aquele arquivo que destrava o zip daquele arquivo que veio com a informação. Sem o Espírito Santo, nós não compreendemos a Bíblia. Sem o Espírito Santo, nós não compreendemos a Bíblia. Mas eis aqui a questão mas todos nós que aceitamos a Cristo, nascemos de novo, não temos o Espírito Santo? Sim, os que nasceram de novo, sim, têm o Espírito Santo. Mas, para entender a palavra de Deus, precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Porque quem vai revelar a escrita é o Espírito. Quem vai desvendar a letra é o Espírito. Você vê que Jesus falou por parábola. O Apocalipse é cheio de analogia, figuras, alegorias e simbologias. Precisa do Espírito Santo para fazer-nos compreender o que está dentro das letras. Precisamos que o Espírito Santo extraia para nós, para fora, para nós compreender a palavra de Deus. Se nós não compreendermos a palavra de Deus, nós estamos indo em uma direção errada. Fazendo interpretação da própria mente ou do próprio coração. Mas não se engane, o coração do homem, ele é enganoso. Não faça o que o teu coração está pedindo. Não faça o que o teu coração está ordenando que você faça. Faça o que a palavra do Senhor está mandando. Porque enganoso é o coração. E quem o conhecerá? Se você fazer o que o teu coração está pedindo, você vai se frustrar, decepcionar. Mas se você fazer o que a palavra de Deus está mandando, você terá grandes resultados para a glória de Deus. Gostaria de ler um versículo da palavra de Deus no livro de João, que está escrito assim no capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Jesus é Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por ele. Sem Jesus, nada que existe existiria. E então a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o entenderam. De fato, até hoje não entenderam mesmo. Poucos
poucos compreenderam. Poucos compreenderam o que Jesus veio fazer aqui na terra. Poucos entenderam e poucos estão entendendo. Mas chegou a hora, ó filhos de Deus, em que Deus vai selar os seus filhos com a sua marca. Prepare-se para receber a marca de Deus nesses últimos dias. Deus vai marcar os seus filhos. Deus vai marcar os seus filhos. A marca dos seus filhos será na fronte. A marca dos seus filhos será na fronte. Será na mente. Os que Deus vai marcar não é um símbolo visível. Deus vai marcar os seus filhos. E a marca do selo de Deus é o entendimento. Deus vai abrir o entendimento dos seus filhos nesses últimos dias, para compreender verdadeiramente a sua boa, perfeita e agradável vontade. Você não deve se conformar com o mundo, com as coisas que estão acontecendo neste mundo, mas transformai o vosso entendimento. Transforme o vosso entendimento, para que você experimente a boa e a perfeita vontade de Deus. Uma coisa tem que ser mudada no ser humano, é a mente dele tem que ser mudada. O homem nasceu de novo e continua praticando as mesmas coisas, as mesmas ações, as mesmas palavras, os mesmos gestos. Como nascer de novo? Mas se transformarmos a nossa mente pela palavra de Deus, então iremos entender e iremos desfrutar da boa e da perfeita e da agradável vontade de Deus. Sem uma mente transformada, jamais poderemos entender a vontade de Deus. É por isso que os homens não entendem a palavra de Deus, porque não procuram transformar a sua mente. A mente de um novo homem, a mente da nova criatura. Como pode eu ser uma nova criatura agindo ainda com as coisas do passado? Como eu posso ser uma nova criatura, nascido de novo, Deus ter deletado o meu passado e ainda eu viver praticando algo que praticava no passado? Aquele velho homem foi crucificado. Aquele velho homem foi morto. Se foi morto com Cristo, também com Ele ressuscitamos. Estamos vivos. Então Ele é a nossa vida. A luz que resplandeceu nas trevas. Mas as trevas não compreenderam. Mas aqueles que o compreenderam, recebeu o direito de chamar Deus de Pai. De ter o direito de participar das glórias do Filho de Deus. As promessas de Deus não é para o céu. As promessas de Deus é para a terra. Para nós compreendermos a palavra de Deus, precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo, precisamos desejar que o Espírito Santo nos revele a vontade de Deus, para ter compreensão da vida, do visível e do invisível, para ter compreensão da vida e da morte, para ter compreensão do corpo e das coisas que se movem na terra, das leis físicas e das leis do Espírito, porque a lei do Espírito de Deus me livrou da morte, a qual estava debaixo da lei que me condenava, mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me deu o direito de vida eterna. Então, para compreender o que Jesus fez, precisamos do Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo nos ensine. Como poderia entender aquele eunuco de Cadaça, quando Filipe chegou ao seu lado, ele lia Isaías 53, mas não entendia o que ele
lia. E então Filipe disse: tu lê? E tu entende o que tu está lendo? Ele disse: como eu entenderei, se não tem ninguém para me explicar tal coisa? De quem fala Isaías? Dele mesmo ou de outro? Então Filipe, cheio do Espírito, abriu-lhe a Escritura e revelou Jesus nas Escrituras. Então, a palavra de Deus é revelada por Jesus nas Escrituras. Muitos dizem: sou profeta, estou a profetizar. Mas Jesus disse que os profetas e a lei, elas foram até João Batista, e então se cumpriria o que Joel disse no capítulo 2, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito de Deus já foi derramado sobre toda a carne. Os profetas, só eles profetizavam, só profeta tinha o Espírito Santo. Então aquela lei passou para a lei do Espírito. Aquela lei do pecado era a lei que dava direito para o pecado matar o transgressor. Então aquela lei passou a ser agora a lei do Espírito, o Espírito de vida. Todo aquele que crer em Jesus Cristo recebe vida eterna, recebe vida em si mesmo, e agora não tem mais a morte poder sobre ele, mas sim ele tem o poder sobre a morte. Não tem medo da morte, mas como se um dia vai morrer. Mas como disse Jesus, a morte não tem poder sobre mim. Ninguém pode tirar minha vida, eu mesmo a doarei. Eu mesmo darei a minha vida, porque eu tenho o poder de dar e o poder de tomá-la de volta. Mas se, enquanto o dia de o Senhor nos chamar não chegar, a morte não tem o poder de nos tocar. Porque a chave da morte está na mão de Jesus. A morte é como um cachorro na coleira da mão do Senhor. Ela não vai aonde o Senhor não permite. Então, para que temer? Para que temer a morte se eu tenho a vida eterna? A morte não tem poder sobre a vida eterna, a não ser quando o Senhor o permitir, assim como ele mesmo permitiu a sua própria morte para uma ressurreição gloriosa e receber todo o poder nos céus e na terra. Assim os que estiverem vivos, ainda que provarão a morte, eles morrerão glorificando e para a glorificação do nome de Deus. E então também ressuscitará em um corpo incorruptível de glória. E então, quando ele ressuscitar, num corpo incorruptível de glória, ele dirá para a morte: ó morte, e agora? E agora, morte, onde está o teu poder? Onde está o teu aguilhão? Aquele que perfurava e matava os seres humanos. Cadê o teu poder, que não tem o poder de me ferir, ó morte? Tragada foi a morte na vitória. O último inimigo para ser vencido é a morte. Então esta é a peleja. O último inimigo é a morte. E ouça, cristãos, você tem poder sobre a morte. Você tem o poder sobre a morte, mas você não sabe que tem. Você tem que entender uma coisa, que você não pode morrer se Deus não permitir. Você não pode se lamentar, porque o que você está passando é pela vontade de Deus, mesmo que você não entenda. A palavra de Deus diz: dai glória em tudo dai glória, em tudo dá glória, porque tudo é permissão de Deus. Nada acontece ao redor de um servo de Deus, se não Deus não permitir. Existem anjos acampados ao redor daqueles que temem o nome do Senhor. O Espírito Santo está sobre ele. Ele tem as armaduras do Eterno, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, e está calçado com o Evangelho. Ele é um soldado, ele é um guerreiro do mundo espiritual. Ele guerreia em dimensões. Ele não guerreia no físico. Ele não guerreia na parte física da terra.
Porque a guerra na parte física, ela é conduzida pela carne, pelo domínio da carne. Mas está escrito: se vivei no Espírito, não cumprirei as concupiscências da carne. Se eu nasci de novo, sou um Espírito. A minha guerra é nas dimensões do Espírito. O Senhor disse que estamos assentados, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós temos trono com Cristo assentado nas regiões celestiais. Essa promessa não é promessa futura ou vindoura. Esta promessa é a promessa presente a qual estamos vivendo. Estamos assentados acima dos demônios, estamos assentados acima dos principados. Por isso escreveu Paulo dizendo: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados. A nossa luta é contra os principados nas regiões celestiais. Como nós podemos lutar contra os principados? Como nós podemos lutar contra as potestades nas regiões celestes se nós estamos pisando na terra? É porque temos acesso pelo Espírito Santo. Nós temos acesso às regiões celestiais. Nós temos a chave para abrir e para fechar reinos das dimensões espirituais. Nós temos acesso para entrar e para sair. Nós temos acesso para derrubar os portões do inferno, as portas do inferno que se abrem, os portais do inferno que se abrem na terra, que se abrem nos ares. Está escrito: os portais do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então nós temos que entender: temos vida e vida em abundância. Temos vida e vidas em abundância. E a morte não pode nos tocar, porque Jesus tem a chave da morte. A não ser quando chegar o dia em que o Senhor nos chamar. Aí sim, nós se entregaremos à morte para glorificar o nome de Jesus. Para glorificar o nome de Jesus. Disse aqueles que estavam debaixo do altar, a qual João viu no livro do Apocalipse. Eles estavam dizendo: o Senhor, verdadeiro justo, até quando não vai julgar a nossa causa e a causa dos nossos irmãos, daqueles que mataram-nos e mataram também os nossos irmãos? Jesus disse: tenha calma, tenha paciência. Então deu vestes brancas e eles vestiram e disse: acalme, porque ainda falta ser mortos muitos, assim como vocês foram mortos, para que se cumpra os números daqueles que estão escolhidos para glorificar o nome de Deus com a sua morte. Assim como Jesus glorificou o nome do Pai com a sua morte. Não a morte tendo poder sobre ele, mas ele se entregando para glorificar o nome do Pai. Assim como os apóstolos morreram, Pedro glorificou o nome de Deus, sendo morto, crucificado. E os demais apóstolos e os demais profetas glorificaram o nome de Deus com a morte. E então, no último dia, ouvirá-se o grito dizendo: onde está a morte e a tua vitória? Aonde está a morte e o teu poder? Glorificado seja o nome do eterno Deus. Bendito seja aquele que vive para todo sempre. Livro de Gênesis, capítulo 1. Deus criou os céus e a terra. E criou as coisas e criou o homem. Mas primeiro ele criou o mundo espiritual. Criou os mundos espirituais. Criou os reinos espirituais. Depois ele criou o mundo físico em cima da terra. E então ele criou os reinos físicos, os reinos da terra. Os reinos físicos são quais são os reinos do homem? O reino do vegetal, das plantas, o reino aquático, o reino das aves dos ares, os reinos dos peixes, os reinos da floresta, dos animais. Cada um é um reino
que está sobre o domínio do homem, a qual o Senhor constituiu e reconstituiu de volta o homem, a qual o homem tinha perdido. Adão perdeu o domínio do reino. Adão perdeu o domínio dos reinos. Mas Jesus, ao expirar e dizer, está consumado, está feito, está consumado, devolvido foi de volta o reino para o homem. A morte reinou desde Adão. Até a lei, a morte reinou. O reino da terra era dominado pela morte, porque o homem ficou sujeito à morte. Ficou sujeito à morte por causa da queda, da desobediência. A primeira coisa que aconteceu com o homem foi ele ter medo. O homem não sabia o que era ter medo, até ele pecar, desobedecer. E vir na memória dele latente, dizendo, se comeres, morrerá. Se comeres desta fruta, morrerá. E então, ao comer da fruta, não aconteceu nada o que a serpente tinha dito. Que eles seriam inteligentes, adquiririam ciência, conhecimento, sabedoria. Eles já tinham. Mas não sabiam que tinham. Mas a serpente disse, se tu fazer isso, tu vai ter isso. Mas eles já eram sábios, entendido. Mas o diabo quis ele fazer ele tropeçar. Fazer ele transgredir a palavra do Pai. E então, quando ele teve a consciência da transgressão, do pecado cometido, então a primeira coisa que Adão sentiu foi medo. E o medo é o sinônimo. O medo é o anúncio que a morte está pairando à sua volta. O medo é a fumaça do fogo. O medo é o sinônimo. Aonde tem fumaça, ali tem fogo. E aonde tem medo, ali está a morte operando. Ali está a morte cercando. Porque o homem não conheceu o medo, senão pela morte. A morte apresentou ao homem o medo. Gargalhando, dizer, ele está morto. O meu aguilhão vai te pegar. E o medo cercou o homem. E a morte pairava, dizendo, já tenho o domínio do reino. E então o homem desceu para debaixo do pé daquele que lhe sujeitou. Agora, um homem perfeito, como que ele desceu a posição para debaixo dos pés do diabo e debaixo dos pés da morte? Satanás nunca recebeu o poder sobre o homem, sempre ele teve na posição dele. O homem que caiu da sua posição que era acima dele, caiu da sua posição que era acima de Satanás e desceu para debaixo do seu pé. E então, quando Jesus cita o versículo dizendo assim, eu vos dou poder para pisar na serpente e nos escorpiões. Ele está dizendo assim, é uma chave de abrimento da porta dos reinos espirituais. Você não vai me esgalhar escorpião com pé e nem serpente. Ele está dizendo, eu restituo de volta a vocês o poder sobre Satanás. Vocês agora estão reconstituídos a sua posição de volta. Satanás está debaixo dos vossos pés. No meu nome vocês expulsarão eles, derrotarão os demônios e rebentarão as portas do inferno. Mas saiba de uma coisa, que sem mim nada podeis fazer. A posição do homem era mantida pela árvore da vida no jardim do Éden. A árvore da vida estava ali. A árvore da vida estava no meio do paraíso. E Adão era eterno.
Porque Adão comia da árvore da vida. Não foi lhe proibido Adão comer da árvore da vida. Adão comia da árvore da vida, por isso ele era eterno. Adão comia da árvore da vida. E então, ele não podia morrer. Não se saberia o que significava morte. Não se saberia o que significava medo, dor, sofrimento, até o dia em que o homem desobedeceu aquilo que Deus disse para que não o fizesse. Então entrou, foi a porta que se abriu para que entrasse no mundo físico, tivesse acesso ao mundo físico, o reino do mal. Então, quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, Jesus está dizendo, sem mim vocês continuarão mortos e debaixo do pé de Satanás. Assim como no jardim do Éden, Adão e Eva comiam da árvore da vida, eles tinham vida em abundância. A árvore da vida estava ali, eles se alimentavam da árvore da vida, não precisavam de nada, não tinham falta de nada, mas chegou o momento de ele ser provado. Assim como Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, assim também Deus o permitiu, o diabo o tentar, para provar o coração do homem. Algo tremendo teria acontecido se Adão tivesse resistido à tentação com Eva. As coisas tinham ido para um caminho completamente diferente. Agora imagine uma geração santa, que não provaria a morte, uma geração santa, que Jesus disse, Deus disse, frutificai e multiplicai, eles iam gerar filho sem provar a morte, seria eterna, assim era na terra. Mas a desobediência gerou a morte, e ele desceu para debaixo do pé da morte e para debaixo dos pés do diabo. Assim como hoje todos que transgridem a palavra de Deus, a sua vontade, estão debaixo do pé da morte e debaixo do pé de Satanás. Mas ele disse, eis que vos dou poder para tomar a sua posição de volta. Vocês estão acima dos principados, vocês estão acima dos demônios, vocês estão acima de Satanás, vocês estão assentados em tronos nas regiões celestiais, acima dos principados. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima das regiões dos demônios. Então, as trevas, o reino do mal reconhece aqueles que têm o entendimento do seu direito. Aquele que tem um pensamento renovado, uma mente transformada para compreender a palavra de Deus e receber. Eu tenho vida e vida em abundância. Eu tenho poder sobre a morte não pode me tocar, a não ser quando o Senhor me chamar. Estou acima dos principados, está escrito, porque isso é a fé que transforma o pensamento do homem, que transforma a mente, renova a mente. Entenda uma coisa, Deus nunca vai derramar o azeite, Deus nunca vai derramar o vinho novo no odre velho. O odre velho aqui é o velho homem, a velha criatura. Você disse que nasceu de novo, mas continua com teus pensamentos raquíticos, teus pensamentos vazios, sem fé daquilo que está escrito. Você tem que acreditar no que está escrito e viver aqui como se está escrito. Não achar que não é para você, é para alguns.
Isso é para todos. O que diz o Senhor? Não haverá mais profeta, todos serão profeta, todos profetizarão, porque o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Seu testemunho de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Eu estou profetizando o testemunho de Jesus. Todos têm o Espírito Santo, todos podem profetizar. A lei e os profetas foram até João Batista. E então agora todos podem profetizar. Todos estão cheios do Espírito. Todos foram soltos. Todos foram soltos, os que receberam o Espírito Santo. Exceto alguns, ainda que são religiosos. E se amarraram na religião. E não pode ter a mente transformada. E não pode ter o pensamento renovado para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esses não receberão um odre novo, o pensamento transformado, o vinho novo no odre novo. O odre velho não suporta o vinho novo, vai explodir, vai estourar o odre velho. Não se pode. Então tem que receber o vinho novo no odre novo. O odre velho é incompatível com vinho novo. E isso é a mente velha, a mente antiga, a mente que não pensa de conformidade com a palavra de Deus. O odre novo pensa e age de conformidade do que está escrito na palavra. Porque a palavra é que gera fé no homem. A palavra é que gera fé. Não é incentivando o homem a fazer algo que vai gerar fé nele. Isso que é fé é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus gera fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu tenho comigo a palavra de Deus, então a fé está em mim. O bem mais precioso. Não há nada maior do que a fé. O Senhor disse a fé. Se tiver fé, nada será impossível. Não existe barreira nem limite para a fé. Todas as coisas são possíveis. Mas, por que falta fé? Falta fé porque falta palavra, porque falta Bíblia, porque falta Bíblia. Jesus disse, vocês serão limpos pela palavra. Vocês estão limpos pela palavra que eu já falei. E hoje a nossa geração será limpa pela palavra. Sem palavra não há limpeza de coração. Sem palavra não há limpeza de coração. Sem palavra não há fé no homem. Somente a palavra gera fé no homem. E hoje a nossa geração não quer Bíblia, não quer saber de ler a palavra. Só quer ouvir, mas eu tenho aqui hoje para te apresentar. Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é letra, não é escrita. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva e poderosa. Ela é viva. Daqui eu posso extrair ela para o meu coração. E esse livro pode ser rasgado, mas ele já foi extraído para o meu coração. E quem é que vai rasgar do meu coração? A palavra viva. A palavra viva. Então, precisa da palavra para limpar o coração. Está escrito, filhos de Deus, ninguém verá a Deus. Ninguém, senão aqueles que forem limpos de coração.
Somente os que forem limpos de coração, esses verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A impureza do coração impedirá de o homem ver Deus. Puro de coração. Puro de coração. No dia do juízo você será julgado pelo que está escrito aqui. E esta palavra vai sair no dia do juízo, o sermão da montanha, do capítulo 5 do livro de Mateus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vai estar no dia do juízo, os livros vai se abrir. Os livros vai se abrir. Os livros vai se abrir. Esses são os livros que vai se abrir. Os livros vão se abrir. Os livros vão se abrir. E depois de ele ser aberto, o homem vai ser julgado pelo que está escrito aqui. Jesus disse: eu não vim julgar ninguém, mas todos no dia do juízo serão julgados pelo que eu falei, o que está escrito aqui. Serão julgados pelos que está escrito no livro. E então, a limpeza do coração do homem depende da palavra de Deus. Não é por sacrifício. É pela obediência do que está escrito na sua palavra. Limpa o coração. Porque do coração do homem, disse o Senhor Jesus, procede os maus pensamentos. Os maus pensamentos vêm do coração. A prostituição vem do coração. Os adultérios vêm do coração. A mentira vem do coração. O assassinato, o homicídio, a inveja, o ódio, o rancor, a maledicência, todo o mal, ele vem do coração. Porque o coração é o lugar principal em que o diabo procura para plantar as suas imundícias. Mas todo ser humano tem o poder de fechar a porta do seu coração para o diabo. No dia em que Caim e Abel ofereceu o sacrifício, que Deus agradou-se do sacrifício de Abel, o diabo veio até Caim e disse que ele estava ameaçado, porque Deus não iria atentar para ele, senão para o seu irmão. E então que Caim matasse o seu irmão. Então a ira de Caim se acendeu contra Abel. Imediatamente o seu semblante mudou. Você pode conhecer o homem pelo seu semblante. Se ali habita a ira, ou se habita amor, ou se habita a graça, se habita a paz, através do seu semblante você identifica o homem. Então o seu semblante caiu, o seu rosto mudou, o seu olho ficou sanguinário. A ira homicida. Depois da ira, procede-se a morte. Primeiro o homem fica irado, e depois ele comete o homicídio. A ira é assassina. Então, a ira é assassina. E Deus disse para Caim: Caim, por que estás assim, Caim? Por que caiu o teu semblante, Caim? Por que tu estás desse jeito, Caim? E Caim não fala nada. Então Deus diz: Caim, o mal está na porta do teu coração. Mas tu pode dominar, Caim. Tu pode dominar. Tu tem domínio para dominar e não deixar esse mal entrar. Mas Caim não deu ouvido. O mal persistiu e o semblante de Caim mudou de novo. E então ele falou com seu irmão.
Mas Caim não dominou, ainda estava lá, apenas acalmou. Então Caim foi e falou, fez a paz com Abel. Mas estavam os dois trabalhando no campo, o diabo disse, agora é a hora, mata ele. Então se levantou Caim contra Abel e matou o seu irmão, porque a ira é assassina. A ira levará à morte, a ira levará ao assassinato, porque estava no coração. Mas o homem tem o poder de não deixar entrar. Somente com o poder desta palavra, se quando a ira entrar em seu coração, que o seu semblante decair, você diz, a ira é homicida. Nenhum homicida entrará no reino de Deus. E então vai haver um refrigério na tua alma, o seu semblante vai voltar a ser de novo o que era. E você vai dizer, aqui não tem espaço para ira. Porque o amor de Deus foi derramado em mim. Porque o amor de Deus foi derramado em mim. Ele me amou antes. Ele me amou primeiro. O amor de Deus foi derramado em mim. E então, o seu coração será limpo da ira. Da mesma forma com os demais pensamentos. Se está havendo um pensamento na sua mente, isto não é coisa que passou no ar, não. Isso é coisa que está armazenada no vosso coração. Está escrito, pensai nas coisas de cima. Se vocês nasceram de novo, vocês têm que pensar nas coisas de cima, buscar as coisas de Deus, para que o seu coração seja preenchido com as coisas de Deus, pelo amor, pela bondade, benignidade, perdão, mansidão, justiça, verdade, humildade, mansidão, paz. O vosso coração tem que produzir o fruto do Espírito Santo. E então a sua boca vai demonstrar o que está escrito no seu coração. Os seus sentimentos vai demonstrar o que está no seu coração. E então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ele disse, santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá Deus. Depois de ser limpo, continue sendo limpo. Continue sendo limpo, continue sendo santo. Seja santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Continue sendo santo. Bendito seja o nome do Eterno. Até a próxima, se Deus o permitir. E Deus vai abrir o vosso entendimento para compreender qual seja a boa e a perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus.